Graças a Deus, amados, estamos aqui com este vídeo, vamos estar falando com um tema que é o nosso lema de ministério, que é o nosso propósito, que é ser próximo de Deus. E hoje vamos estar falando de 4 pontos importantes, porque se nós falamos que somos uma pessoa próxima de Deus, isso tem que ser algo real em nossas vidas, isso tem que estar visível às pessoas, isso tem que não ser simplesmente uma fala, mas sim uma realidade nas nossas vidas. E temos algumas características, algumas coisas que tem que ter na nossa vida, né? Eu vou estar aqui falando de 4 pontos importantes que para você fazer uma autoanálise se isso está ou não na tua vida, porque se você diz que é uma pessoa que tem aliança com Deus, essas coisas, essas essências, essas atitudes, essas reações têm que estar na tua vida. Então nós vamos falar de 4 aqui, são mais, mas aqui vamos falar de 4, está falando de 4 muito importantes para atualizarmos na nossa vida. Então vamos começar falando sobre aliança com Deus, né? O fato de ser próximo de Deus é a base da Bíblia. Depois que o pecado estabeleceu no ser humano, Deus ele tem todo um projeto, todo um plano para aproximar novamente o homem a Deus, a Ele, ao Criador. E isso meio que se define em Cristo, mas em toda a trajetória da Bíblia, Deus está sempre fazendo coisas para que o homem se aproxime novamente dele, do seu Criador, para poder viver a vida em abundância, a vida boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus, para cumprir o propósito ao qual ele foi criado. Então a aliança é algo inicial, porque não tem como uma pessoa ser próxima de Deus se não tiver uma aliança com Ele. Só que uma aliança com Deus não é simplesmente falar que tem uma aliança, mas é sim cumprir a sua parte na aliança. Porque como qualquer aliança, tem 2 partes. E aqui a parte de Deus já é garantida, porque a Bíblia fala que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Agindo Ele, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então a parte de Deus já está garantida. A questão é a minha e a sua parte. Então nós temos que fazer a nossa parte na aliança. E os próximos passos é a revelação da nossa parte na aliança, que nós vamos falar aqui os próximos 3 pontos. Quem tem uma aliança com Deus tem que executar esses pontos e outros, mas vamos estar falando desses 3 pontos que vai vir a seguir. Então a aliança com Deus é o primeiro passo, a primeira atitude, a primeira chave para você ser uma pessoa próxima de Deus, uma aliança com Ele, né? Deus ele quer um relacionamento íntimo contigo, por isso que a aliança representa muito bem. Ele é um Deus de aliança, porque Ele quer um relacionamento de intimidade, um relacionamento de aproximação, um relacionamento de resolver as coisas juntas, né? De estar junto contigo. Então, o primeiro passo muito importante é você fazer uma aliança com Deus. Esses pontos são todos para nós fazermos uma autoanálise de se somos mesmo uma pessoa próxima de Deus. Segundo é o amor ao próximo. Nós temos falado muito disso. Para mim, amor ao próximo é a essência do Evangelho de Cristo. É a essência. Uma pessoa que fala que é do reino, que trabalha para Deus, que trabalha para o reino, que não pratica o amor ao próximo, ela está fora do padrão, ela está fora da realidade do que é servir a Deus. Jesus, em toda a sua caminhada, ele praticou o amor ao próximo, né? Isso envolve várias coisas, né? Tu não pode travar a sua mensagem, tu tem que ser um portador de notícias boas, das boas novas, né? Um mensageiro da paz, de coisas boas. Entender que as bênçãos que Deus te dá, elas são para ser divididas, alcançar outras, transbordar na vida de outras pessoas também, né? O amor ao próximo ele inclui várias coisas, várias oportunidades que nós podemos praticar essa essência. E uma pessoa próxima de Deus, isso passa a ser real, visível na vida dela, porque é automático. Não tem como você viver o Evangelho e não viver o amor ao próximo, né? É a essência, o primordial da mensagem de Cristo, é o amor ao próximo. Aqui, a 4ª chave, aceitar a graça e a misericórdia. Falando assim parece simples, mas sabia que muitas pessoas
não se aproximaram verdadeiramente de Deus, não estão vivendo o seu propósito, o propósito de Deus para ela, porque não entenderam, não aceitaram a graça e a misericórdia. Muitas das vezes por não achar que merece, realmente não merecemos, mas foi a graça, o favor imerecido. Então nós temos que entender e sim aceitar a graça e aceitar a misericórdia, fazer ela ser algo real nas nossas vidas, né? Para tirar todo o julgamento, toda a condenação, toda a investida do inimigo na nossa mente, somente a graça e a misericórdia de Cristo, que ela nos alcançou. Então nós temos que em nós tomar essa atitude de aceitar a graça, aceitar a misericórdia, para assim podermos ser uma pessoa próxima de Deus. Porque vai ter julgamento, fala, tu não pode ser próximo de Deus, tu não pode ir até Ele. Mas quando tu aceita a graça, entende a graça e a misericórdia e aceita, você tem a mente aberta, renovada para verdadeiramente se aproximar de Deus. Então, terceira chave é aceitar a graça e a misericórdia. E o último, que é a base da Bíblia, né? A base de viver as promessas, viver as bênçãos, das bênçãos te alcançar, né? Que é obedecer. Toda a Bíblia, todo mandamento de Deus está relacionado a obedecer. É a chave fundamental para os resultados. É a chave fundamental para pessoas ver Cristo na tua vida, ver Deus na tua vida. É obedecer a palavra, obedecer a Deus, obedecer os seus ideais, os seus princípios, seguir as suas instruções. Então, se você fechar esse combo na tua vida, pelo menos esses 4 pontos iniciais aqui, que é aliança com Deus, amor ao próximo, aceitar a graça e a misericórdia e obedecer, com certeza as pessoas vão começar a ver que você é uma pessoa próxima de Deus, e você também vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e entender que uma pessoa próxima de Deus é uma pessoa de resultado, é uma pessoa que transborda na vida de outras pessoas, é uma pessoa que faz a diferença. Vai vir vento, vai vir tempestade, mas o seu comportamento, as suas reações, as suas atitudes serão diferenciadas. Então atualize isso na tua vida, atualize isso no seu coração. Vamos ser uma pessoa próxima de Deus. Jesus, ele veio, morreu na cruz para podermos nos aproximar dele, aproximar de Deus, reatar a aliança que outrora estava partida, estava quebrada, mas Jesus, ele reatou e nos deu agora a oportunidade de vivermos o Evangelho de Cristo, vivermos a verdade, o reino de Deus, sermos cidadãos do céu e fazer a diferença nessa geração. Então, vamos atualizar isso no nosso coração, na nossa mente, e vamos reagir com essas atitudes. Amém? Agradeço a você que está assistindo este vídeo e quero te convidar especial porque nós vamos estar subindo na segunda-feira um podcast, um Instrução Cast, falando sobre crise. Depois dos danos da crise é necessário recomeçar. Recomeçando depois da crise é uma também reação de uma pessoa próxima de Deus diante das crises. Então eu te convido para, desde já, a partir de segunda, vai estar liberado no Spotify esse episódio, o episódio 10, que é a instrução para nós podermos sobreviver diante da crise. Amém? Graça e paz.